Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E é isso mesmo, continuamos aqui com vocês, trazendo diversas novidades e assuntos que são do seu interesse, como esse que nós vamos tratar hoje. E para tratar desse assunto, que são os inoculantes de silagem, vamos falar um pouco de silagem, né, pessoal? Muito importante, nós estamos em janeiro, aqui a data de gravação desse podcast, e está no momento certinho de falar sobre silagem. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu trago a nossa especialista técnica aqui, a Bruna Gomes Alves, para mais um episódio. Seja bem-vinda aqui, Bruna, Ouro Finicast. Olá, pessoal. Obrigada, Bruno. Muito feliz sempre em conversar com vocês. E vamos falar um pouquinho desse assunto que atualmente, né, nesse mês, agora tá bombando. Exatamente. O pessoal tá tentando colher, a chuva tá aí. Então vamos conversar um pouquinho. Esse negócio de chuva, né, Bruna, é muito, muito bom, né? Chuva nunca é ruim, mas que dá um pouquinho de trabalho, às vezes dá, né? Olha, dá, né? A gente tem que colocar que a chuva é um dos passos que a gente tem que se atentar na fabricação da silagem, porque além de tudo que a gente vê, né, de inoculante, lona, mão de obra, infraestrutura, tudo, a gente ainda tem que contar com São Pedro, né, para ajudar e a gente conseguir entrar na roça. Então, bom, tá aí a primeira pergunta do episódio. Fala um pouquinho mais sobre isso, Bruna. Por que a chuva, no momento da colheita, da produção de silagem, pode atrapalhar, assim? Qual seria o grande problema de colher na chuva, ou quais seriam os grandes problemas, né? Bom, Bruno, o primeiro problema que a gente tem com essa instabilidade, né, de tempo, de chuva e tudo mais, é da gente ter um probleminha de atraso na matéria seca desse milho. Vou comentar do milho, que é o que a gente mais tem. Então, às vezes a gente faz a avaliação, né? Vai fazendo toda a avaliação de progressão de matéria seca, vai lá na roça, queima esse material e faz a matéria seca. E aí, qual que é o problema? Se chove, a gente pode ter um atraso dessa matéria seca ideal, vamos colocar aqui, eu sempre gosto de falar que é o ideal para aquela fazenda, não existe um patamar ideal para todo mundo, porque a gente tem diferenças de máquinas e tudo mais. Mas a gente pode ter um atraso, principalmente quando a mão de obra é contratada, então isso é muito comum hoje, né? As pessoas contratam automotriz de fora, de terceiros, então a gente depende de serviço de outras pessoas, e a chuva pode ser um empecilho para que a gente tenha dificuldade de colher. E um ponto muito crucial, não menos importante, que é a composição dessa silagem que vai se tornar depois com essa umidade muito alta no silo. Então, quando a gente vê silos que foram feitos por longo período, né, ficou aberto por muito tempo e que choveu no meio do silo, a gente tem uma umidade muito alta ali no meio, e essa umidade ela pode atrapalhar o processo de fermentação, ou seja, atrasa para começar a fermentar, e tudo que a gente tem atraso na fermentação, a gente tem uma multiplicação indesejada de micro-organismos. Então, quanto mais rápido a gente tem esse pH baixo, melhor é para a gente. E a umidade, a chuva, ela pode atrasar esse processo. Um outro ponto seria essa multiplicação desordenada, que também promove espaços, né? A gente tem aumento da porosidade, que é o ar incorporado ali naquele silo. Então, quando a gente abre o silo, e a gente fala, esse silo sofreu porque a gente fez em período de chuva, ficou muito aberto, a gente consegue ver faixas de coloração diferente nesse silo. Então, a gente vê que ele tá verdinho embaixo, aí no meio tem uma faixa marrom. Aí ele tá verdinho de novo, depois tem outra faixa marrom. Isso é exatamente o que acontece quando ele fica por muito tempo aberto ou período de chuva. A gente tem uma multiplicação, a gente tem calor ali no meio e, consequentemente, uma deterioração desse material. E ela atrapalha também na compactação? Por exemplo, está chovendo muito ali, estamos compactando esse silo. Isso aí também é um ponto no qual a chuva pode atrapalhar, né? De novo, né? Chuva é sempre bom. Sim, tá? Ela pode. A gente começa, na verdade, com os problemas lá da roça, né? Primeiro que a máquina não consegue entrar na roça, se está muito molhado. Aí, às vezes, choveu muito. Parou de chover, só que a roça tem que secar, a terra tem que secar um pouco, porque senão essa máquina atola também no meio da lavoura. Então, depois que ela chega, né, cheia de barro, vamos considerar, ela conseguiu colher, ela chega cheia de barro no silo,
é um ponto de atenção, porque a gente pode ter terra no meio do silo, é muito comum quando a gente tem chuva. Então, essa terra ela é levada para dentro do silo e isso é contaminação pela terra, principalmente clostrídio. E também, como você disse, um problema de compactação, claro, porque assim, quanto mais compactado, melhor, né? Isso a gente sempre tem que saber ter isso em mente. Mas se a gente tem aí, às vezes, um trator que está patinando, que não está conseguindo ficar em cima do silo, que está tendo problema de compactação, a nossa eficiência vai cair. É sempre bom a gente sempre fazer aquela continha, Bruno, que eu sempre comento aqui, dos 40% em peso de máquina. Então, se a gente fica 1 hora no silo, chegou, sei lá, 100% de material em 1 hora, eu tenho que ter 40% desse peso de material em peso de máquina. Se eu não tiver, eu tenho que chegar próximo ou tentar compensar isso em horas trabalhadas. A gente sabe que a chuva pode prejudicar um pouquinho, mas a gente tenta compensar em horas trabalhadas. E é bacana também a gente sempre ter um silo feito num declive, né? Num terreno em declive, um ligeiro declive, para que a gente não tenha um acúmulo aí de chorume, um acúmulo de água dentro do silo, que essa água possa escorrer, ainda mais quando a gente faz uma silagem, por exemplo, de capim, né? De gramíneas que naturalmente são mais úmidas. Entendi. Essa conta da porcentagem de máquina é interessante. Vamos ver se eu faço certo, tá? Então, vamos supor, chegou 100 toneladas lá de silo, de milho picado ali, que passou pela automotiva, estou levando ali. Cada 100 toneladas, um exemplo, 40% tem que ter 40 toneladas de máquina, de trator. Exatamente. Compactando, né? Então, chegou 100 toneladas na hora que você ficou ali monitorando, 40 toneladas de máquina, porque a gente estabelece que essa chegada de caminhões, de carretas, ela vai ser constante, né? Então, a gente faz essa proporção para a gente conseguir ter mais ou menos um peso aproximado. Na verdade, quanto mais pesado, melhor. Quanto mais trabalhado em cima da compactação, melhor. E a turma geralmente foca na colheita, né? Sendo que a parte da compactação ali é fundamental, né? E uma coisa, Bruno, que é interessante, as pessoas falam assim, mas eu nem vou usar inoculante porque eu faço tudo muito bem, eu compacto muito bem. Então eu falo, mas isso é óbvio que você tem que fazer. É assim, eu falo que é uma premissa, você precisa básico, fazer né? isso, é o básico, é o arroz com feijão, é obrigação sua. Porque não adianta você colocar um inoculante em uma silagem mal feita, né? Então, a gente só vai ter resultado muito bom de tecnologias que a gente coloca quando a base é muito bem feita. Então, melhor ainda, se a pessoa faz uma compactação excelente, mais resposta ela vai ter do uso de um inoculante, do uso de uma barreira de oxigênio, e é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera. E tem muita gente que nós ouvimos, né, no campo, muito essa conversa. Olha, realmente eu não preciso de inoculante porque o meu processo de silagem aqui é muito bom. Então, para que usar inoculante? Você tem essa resposta aí para falar para a gente, Bruna? Olha, Bruno, eu falo que eu concordo em partes. Eu falo, depende para quê? Você quer usar o inoculante para fermentar ou para te dar uma estabilidade aeróbica? Então, quando a gente pensa numa silagem boa, eu vou falar aqui de uma silagem com muito grão, que esse grão está quebrado em 4 pedaços, de acordo com o KPS de 70%, ou seja, eu tenho muito resíduo de milho e esse milho está quebrado muito bem. O KPS nada mais é do que um índice que vai me indicar o quão bem feita foi essa silagem. Foi esse processamento dessa silagem. Então, envolve muita coisa, mas vamos dizer que a compactação foi excelente, o manejo em si foi excelente. Né? Tamanho de partícula, foi tudo bom. Eu chego no silo e tá assim. Eu vejo que, eu chego no silo não, né? Ainda não virou silagem, mas eu chego ali naquele material, naquela forragem, tá extremamente boa. O grão tá bem aberto, eu tenho muito amido, vamos dizer que a pessoa fez aí essa silagem com uma matéria seca de 36%, 37% para aproveitar bem esse amido. E aí ela fala para mim que não precisa de inoculante. Para um certo ponto, eu concordo. Por quê? Porque ela tem todos os ingredientes da receita. Vamos dizer que ela tem açúcar, ela tem compactação, ela tem um bom processamento. Tô falando para essa pessoa que faz tudo certinho, tá?
E aí, o que a gente pensa? Ela não vai ter dificuldade de fermentar. Ela tem todos os ingredientes para uma boa fermentação. Então, ela não vai ter a necessidade de um auxiliar de fermentação. Até então, eu posso entender que ela não precise para este ponto. O grande problema, Bruno, é como ela tem uma silagem muito boa, com muito amido, muito açúcar, ela se torna uma silagem de risco. É até engraçado a gente falar disso, né? Mas quanto melhor a silagem, quanto mais bem processada, quanto mais quebrado está esse grão, ela vai ter um risco maior. Por quê? Assim como a gente gosta de grão, fungo e bactéria também gostam. Então, ela vai ter um risco não para fermentar, mas um risco instabilidade aeróbia quando essa pessoa abrir esse silo. É um silo que a gente pode ver mais fungo, mais levedura, mais bolor. Então, o inoculante ele seria colocado nessa fazenda, nessa propriedade X em questão que a gente está comentando, não como auxiliar de fermentação, mas como ingrediente fundamental para manter essa silagem estável, que a gente diz que ela não aumenta a temperatura em 2 graus ali nas primeiras horas, que ela fica sempre uma silagem fresca, que o silo não esquenta, principalmente se a fazenda tem algum problema de manejo de retirada. Isso é bem comum, viu, Bruno? Perfeito, Eu, assim, né, a minha expertise é na área da reprodução, né, mas a gente tem um paralelo muito interessante, que é o uso ou não do ECG. Eu sei que o nosso ouvinte gosta também bastante da área da reprodução. Poxa, precisa de ECG? Na verdade, se tuas vacas estiverem com um score corporal muito bom, pensando aí no corte, né, a tendência é que não precise tanto de ECG, mas quem vai ser maluco de tirar essa molécula aí que é fantástica e botar em risco todo o trabalho, né? Tudo o que foi feito de preparação, da estação de monta por conta de alguns reais. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Eu acredito que isso possa ser transposto ao uso dos inoculantes. Quer dizer, você foi lá, você coletou o negócio com a matéria seca ideal para sua propriedade, fez tudo certinho, a taxa de inoculação ali foi perfeita, cortou certinho, compactou direitinho, colocou a lona, né, usou o silagicil, vedou o silo. Poxa, por causa de um pouquinho incremento no investimento, que na verdade é investimento, você está garantindo que o com seu certeza fique bom, você vai pôr tudo isso a perder, justamente, e ó, que isso é muito legal de você mencionar, viu, Bruna? Quanto melhor o material lá, aquela matéria, né, mais risco você tem, porque a levedura, etc., eles são oportunistas, vão querer entrar lá e comer do bom e do melhor ali dentro, né? E é engraçado isso, né? Porque eu falo que é aquele ditado, né? Você nada e morre na praia. Então, você faz tudo bem feito, tudo bonitinho. Eu falo, se eu fosse produtora de leite de corte, que tivesse que fazer um silo, gente, eu não ia me arriscar. Não é nem questão de falar assim, você vai transformar um material. Não, o inoculante ele não vai transformar um material ruim num material bom, mas ele vai otimizar um processo que naturalmente iria acontecer mais devagar. Então, ele vai acelerar esse processo e, consequentemente, a gente tem benefícios muito bons, que é uma maior recuperação de matéria seca, ou seja, eu coloquei 100% no buraco, eu quero recuperar muito mais, o mais próximo de 100% possível, né? A gente sabe que é difícil a gente recuperar os 100%, mas 97%, 96%, 98%, enfim, eu quero recuperar o mais próximo do que eu coloquei ali. E, claro, eu quero que os animais tenham um melhor aproveitamento de nutrientes. Então, quando a gente vê, Bruno, por exemplo, comparações de análises de silagens, né, de silagens boas, vamos colocar aqui tudo numa mesma amplitude. Silagens muito boas, com capécie ajustado, tudo muito bom. A diferença, às vezes, de uma inclusão de inoculante está na digestibilidade da fibra, está na digestibilidade do alimento, da matéria seca como um todo. E isso a gente acaba vendo na resposta na produção de leite, enfim, né? Então, quando a gente olha o todo, às vezes a gente não consegue falar, olha, a silagem ela melhorou de X para Y no painel. Às vezes a gente não vai conseguir analisar dessa forma, mas a gente vai ter o resultado no coxo.
na aceitabilidade dessa silagem pelos animais. A gente sabe que micro-organismo muda o cheiro, muda a coloração da silagem. Então, a vaca, o boi, o animal, ele fica muito mais tempo selecionando alimento, então aumenta o índice de seleção desse animal e diminui o tempo de consumo. Então, a gente tem uma diminuição de consumo, não por dificuldade, porque o coxo está ali, aquele animal está ali, mas porque ele fica selecionando. Isso é muito comum também da gente ver, ele fica soprando em cima do coxo. A gente vê demais, né? Aí tem que ficar passando e empurrando a comida toda hora, porque o bicho está escolhendo a melhor parte, né? Exato, ele está tentando escolher o melhor ali. Então, o que a gente quer é uma homogeneidade dessa dieta, o mais possível, e que o animal tenha boa aceitabilidade. É isso que a gente quer. Perfeito. Por falar em melhor silagem, melhor aceitabilidade, né? Temos que falar desse assunto, Bruna, porque assim, a Ouro Fino trabalha, né, com os inoculantes da linha Silosolv, né, Silosolv ASMC, que são produzidos pela Chr. Hansen, que tem assim muitas e muitas décadas aí, uma empresa centenária, né, de produção desse tipo de produto. E nós temos que falar desse assunto. Todos os inoculantes são iguais? Como que fica isso aí lá na ponta, né, Bruna? Porque a gente sabe que todo esse investimento em pesquisa, em desenvolver as melhores cepas, em garantir essa taxa de inoculação, isso aí tem que fazer alguma diferença lá na ponta, né? E com certeza faz, viu, Bruno? Definitivamente, os inoculantes não são iguais. O que a gente vê hoje no mercado, uma gama muito grande, né, de opções de inoculantes para cana, para milho, para soja, enfim. A gente vê normalmente inoculantes destinados a culturas específicas. Não é o que a gente trabalha, porque a gente entende que o desafio ele pode ser muito diferente e um perfil de fermentação de um milho com 32 é extremamente diferente de um milho com 37. Então, a gente 32, 37, não vai usar... seca. Exatamente, 37%. Eu na minha cabeça, eu tô pensando, mas eu não falei. Eu pergunto porque não é minha área, eu tô pensando que... Não, mas tá certinho. Então, o perfil de fermentação desses dois tipos de milho, por exemplo, são muito distintos. Então, por isso que a gente entende, com os inoculantes da Chr. Hansen, que a gente tem desafios diferentes. Então, para cada desafio, a gente vai ter uma indicação diferente. E você comentou num ponto muito importante, que é o que o inoculante promete, né? O que a gente vê no rótulo do inoculante é o nível de garantia do produto. Então, normalmente, a gente vai ver, por exemplo, o Silosolv. A gente tem lá o Silosolv. 7,5 vezes 10 a décima unidades formadoras de colônia por grama. Essa grama é do produto, tá? Então, isso é o que está no frasco. Resta saber se o que está naquele frasco, não só do Silosolv, mas estou falando de todos os inoculantes, o que está naquele frasco, ele realmente existe na realidade? Então, a gente fez comparações recentes que mostraram que os nossos dois inoculantes, tanto o Silosolv AS quanto o MC, eles tiveram curvas de acidificação muito mais rápidas, cerca de 20 horas a mais de um concorrente que a gente analisou. Isso é muito, né? Isso quer dizer, muito mais rápido, é quase um dia mais rápido. A acidificação, ela aconteceu 20 horas antes do que a concorrência. Gente, 20 horas para multiplicação de bactéria é, assim, descomunal. O negócio tá louco ali, sabe? De multiplicação. Então, a gente tem problema de contaminação, a gente tem aí micro-organismos indesejáveis. Então, a qualidade de um inoculante, ela é fundamental para a gente ter um resultado que a gente espera. E às vezes, Bruno, isso é questão de valor e é tão pouca a diferença quando a gente vê aí de R$50. Ah, Bruna, mas é muito. Cara, não é. Porque quando a gente coloca isso no custo diário do que você investiu, isso não é nada. E isso reflete uma diferença muito grande na ação desse produto. Então, quando a gente calcula, como eu falei de nível de garantia, a gente tem que calcular o que o produto entrega por grama de forragem inoculada, que é diferente de grama de produto. Então, eu tenho que levar em conta a dose que o produto me indica e eu tenho que levar em conta que é por tonelada. Então, às vezes, eu faço essa continha de transformação do que o produto entrega e eu tenho unidades formadoras de colônia muito baixinhas
para determinada bactéria que às vezes eu quero. Então, às vezes, é uma escolha tão pequena, né? Às vezes a gente fala assim, mas o meu inoculante ele é R$50 a menos, R$80 a menos. Mas o que ele entrega? Se eu estiver comparando cepas, por exemplo, que uma tem 75 mil UFC por grama de forragem inoculada e a outra tem 20 mil. Então, é uma diferença gritante. Isso também a gente precisa ter muito cuidado e ter muito cuidado na escolha e muito cuidado na aplicação, claro, porque a dose ela é muito importante, então a diluição é muito importante, mas é um ponto a se considerar e é bem bacana da gente comentar. Muito bom. E aí, para nos encaminharmos para o fechamento aqui desse episódio, porque afinal de contas a turma sabe, né? Conhecimento não ocupa espaço. E aí eu vou pedir para você, Bruna, já que você falou, né, no momento da inoculação, você consegue dar algumas dicas aí, especificamente para o cara fazer uma inoculação bem feita ali, né? O que a gente tem de dicas aí que você pode colocar para a turma ter atenção e fazer, porque a gente já falou, né, que o importante é ter o inoculante de qualidade, assim como são os Silosolves, né, AS e MC, mas também o cara não pode errar na hora de usar, né, de aplicar esse produto. Bruno, eu vou até complementar. Você falou que o conhecimento não ocupa espaço e é no aprendizado, na prática, que a gente realmente vai aprender e vai incorporar isso, né, pra gente fazer no dia a dia. Então, umas dicas aqui que eu posso deixar. Sempre que for fazer a diluição, fazer a pré-diluição em 1 litro. Então, todos os nossos 2 inoculantes, 100 gramas, eu vou diluir em 1 litro de água para aproveitar bem esse pozinho que está ali no pote. E depois eu faço uma rediluição, vamos dizer assim. Essa diluição secundária, ela pode ser no próprio reservatório da automotriz, se for automotriz, pode ser numa bomba costal, pode ser num regador. É importante a gente falar que deve ser de primeiro uso ou uso único para inoculantes quando for a bomba costal, tá? Não misturar bomba costal de veneno ou bomba costal de puron, porque pode dar interferência com os micro-organismos do inoculante. E sempre fazer a inoculação em pequenas camadas. Então, se eu for fazer na automotriz, obviamente ele vai fazer automático ali naquele material picado direto na carreta. Se eu for fazer com bomba ou com regador, eu faço em camadas finas. Então, eu compacto uma camada, jogo uma camada de inoculante. Compacto outra camada, camadas finas, sempre 15, 20 centímetros, para que esse produto tenha aspersão, aí tenha boa aplicabilidade por todo o material, por todas as camadas. Perfeito, olha só, depois dessa aí não tem como errar, hein? Muito bom, viu, Bruna? Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez conosco, trazendo conhecimento e mostrando que sabe aí lá, o que acontece lá na ponta, né? Esse conhecimento aí vem, claro, dos estudos, né? E também da aplicação desse conhecimento na ponta. Isso é muito importante para o ouvinte aqui do Ouro Finincast, que gosta muito desse tipo de transmissão aí de ensinamentos. Bruna, obrigado aqui por estar conosco, por participar de mais esse episódio brilhante do Ouro Finincast. Eu que agradeço, Bruno, e assim, espero que todos tenham conseguido, estejam conseguindo ainda, porque tem muita gente fazendo silagem ainda, tenham sucesso na obtenção de um silo de qualidade, e os nossos consultores, eles sempre estão disponíveis, dúvidas, qual inoculante eu uso, posso usar a barreira, aliás, devo usar a barreira de oxigênio, a Silersil. Então, estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Vou até retomar aqui, viu? Vou retomar dessa despedida, porque a gente tem que falar um pouquinho do Examina Nutri, né? Você falou dos consultores aí da Ouro Fino, que eles têm essa experiência, até porque nós temos, né, Bruno, uma plataforma de treinamento e capacitação que é específica na produção de silagem, que é o Examina Nutri. Se você puder comentar um pouquinho pra gente aí o que é esse tal de Examina Nutri. Eu volto com todo prazer aqui no assunto. O Examina Nutri, ele faz parte, é um módulo do programa de sanidade Examina que a gente tem na Ouro Fino.
o que é o intuito desse programa? É aproximar cada vez mais o consultor do cliente. O nosso objetivo sempre vai ser o cliente, o nosso produtor, aquela pessoa que está ali todo dia. Então, o que o programa faz? Ele dá subsídios, então a gente oferece treinamento, a gente oferece capacitação, formas de avaliação, para que vocês consigam organizar melhor todos os sistemas da sua propriedade. Então, a gente tem programas para apoiar as boas práticas de ATF, como o Bruno comentou aqui do ECG. A gente tem programas para controla, que o Examina controla, que controla aí os parasitas do seu rebanho, e dentre outros, né? E um desses programas é o Nutri. Como o Bruno falou, ele está diretamente relacionado com a qualidade da silagem, alimentos, alimentação. Então, a gente faz esse acompanhamento pré, durante e pós o silo. Então, a gente faz uma avaliação de painel de silo, a gente consegue saber como que foi esse processo, acompanhar certinho e fazer todas as recomendações para um próximo ano. Então, como o Bruno comentou, a gente tem uma plataforma online, a gente imputa todos esses resultados, todas essas avaliações, com fotos, com descrições, e o produtor tem acesso a esse relatório. Então, o consultor consegue fornecer ao produtor um relatório completinho dessa avaliação, ano a ano. Então, isso é mais uma oportunidade, né, que a gente tem com os nossos clientes que utilizam os nossos produtos, e o nosso intuito, Bruno, cada vez mais é melhorar a qualidade da silagem de cada propriedade. Então, eu comento muito isso, é evoluir dentro da sua dificuldade, do seu desafio. Então, se a gente conseguir evoluir a cada ano, isso é muito satisfatório para a gente e é um resultado que a gente quer sempre de mãos dadas com o cliente, com o nosso produtor. Falou e disse aí, Bruna Gomes, é isso aí. Silosolve AS, Silosolve MC, Examina Nutri, Bruna Gomes, equipe comercial gigantesca em todas as regiões do Brasil. Só a Ouro Fino tem, viu, pessoal? Não tem como não participar aí, né? Bruna, obrigado. Agora eu despeço mesmo, hein? Obrigado aí, até a próxima. Você sabe que você é de casa, que logo a gente faz um outro episódio aí com a Bruna Gomes. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, Bruno. Obrigadão. É isso aí, você que está nos ouvindo, que ainda não está seguindo o nosso canal, está errando feio, porque o conhecimento aqui, ele é fantástico. Vocês viram aqui nesse episódio e todos os outros aí. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero no próximo episódio, hein? Grande abraço, tchau!